Olá, estamos aqui para mais um episódio do Murmúrios em Preto e Branco. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa, uma ativista social, uma pessoa que está sempre lutando pela causa, está batalhando por isso, não vê obstáculo na frente. As coisas são difíceis, mas ela é persistente, ela vai, ela consegue. E recentemente ela esteve em Brasília para um evento de grande significado aqui para Sorocaba, para todo o Brasil. Ela foi representante, eu vou ler o nome porque uma vez eu já entrevistei o Adão aqui e é um nome imenso. Conselho do Negro, mas não é só Conselho do Negro, é muito mais. Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra e Promoção de Igualdade Racial de Sorocaba, CONPIR. Nós estamos recebendo aqui Kátia Campos. Kátia é mãe, é administradora de negócios, é pós-graduada. Ela tem experiência com mais de 15 anos em gestão de empresas e gestão de pessoas. Também é produtora de eventos, adoro isso. Ativista da causa negra e da mulher há quase 20 anos, eu não disse? E ela já foi presidente do CONPIR. E agora ela esteve em Brasília para uma conferência, assim, que é um grande marco, não é? É uma grande alavanca para que venham propostas e venham mudanças. Não é isso, Kátia? É isso mesmo. Muito obrigada por ter aceito o convite do Murmúrios. Ela já deveria ter vindo na semana passada, ou retrasada ainda, mas ficou tão resfriada, coitada, que não conseguia nem falar. Então, a gente postergou um pouco, mas hoje, finalmente, você está aqui. Muito obrigada. Obrigada a você, Ângela, por esse convite, por essa oportunidade de estarmos falando sobre esse tema importantíssimo para a nossa sociedade nesse espaço democrático que é o rádio, né? Que é essa rádio maravilhosa. Rádio é demais, não é? Sim. Bom, você está falando com uma apaixonada por comunicação. Então, eu sou encantada com tudo que se refere à comunicação. Bom, minha primeira pergunta, você foi indicada pelo Conselho, eleita pelo Conselho, você estava conversando comigo que você também foi como representante da sociedade civil, então conte como foi essa sua ida para Brasília. Eu gostaria de iniciar falando o que é uma conferência, Exatamente, né? pode. Porque nesse processo eu percebi o quanto as pessoas não têm o entendimento da importância de uma conferência. E a conferência simplesmente é um espaço democrático onde une o governo com a sociedade civil para debatermos e priorizar políticas públicas para avançar pautas da nossa sociedade. E as coisas acontecem. Então, essa é a questão. Acontecer. É para acontecer. Esse é o objetivo. Mas, no final, eu quero saber quais as propostas, mas aí me conta sobre a conferência. Então, realmente, eu assisti um vídeo seu e eu vi o grande significado, o que você sentiu estando em Brasília com essa representação. Então, para você. E para quem não assistiu o vídeo no Face. É único, mas é de uma responsabilidade imensa. Por quê? Para chegar em Brasília, eu tive que passar pela etapa municipal, que é onde ocorreu aqui em Sorocaba. Tá. Depois teve a etapa regional, que é onde aconteceu em Tatuí. Em Sorocaba, só para localizar, foi a primeira conferência municipal? Não, foi a terceira, eu acho, né? Em Sorocaba também foi a quinta. A quinta, isso. Não. Em Sorocaba foi a primeira conferência. Tá. Em Sorocaba teve foi a primeira. encontros, mas em Sorocaba a primeira. E aí depois você teve participou da organização dessa também. Isso, tá. Que foi uniu, tinha os conselheiros, tinha a participação da sociedade civil. Isso, estou já como foi presidente, hoje você é conselheira. Isso. Tá. E depois desse processo, né, de organização, foi uma experiência única que a gente viu o quanto existe um comprometimento e, assim, teve um alcance de mais de 200 inscrições. Foi, assim, enriquecedor tanto para Sorocaba, por puxar, né, por trazer essa responsabilidade aqui. Você foi como e foi delegada. Feito com muito êxito. Isso. Estava fazendo parte da organização e também estava como delegada. E aí também teve, além de entidades envolvidas, da sociedade civil, a coordenadoria e o CONPIR, nesse processo de organização da conferência. E você também sociedade civil. Isso.
Tá. Estou como sociedade. Muitas pessoas pensam que eu faço parte do governo. Não, pessoas, não estou como funcionária pública, eu sou sociedade civil. Sociedade civil. Isso. O contexto é extenso, é bastante amplo, mas o contexto de uma conferência, ela existe e ela reúne quem? Conselhos, a sociedade civil, e ela acontece em nível nacional. E o que acontece? As pessoas levam propostas, debatem propostas. Como que ocorre uma conferência? O que acontece, né? É quando a gente está falando de promoção e igualdade racial. Sim. Então, são pautas voltadas ao movimento negro, que são as pessoas pretas e pardas do Brasil. Só que a gente tem que entender que os nossos segmentos é amplo. Nós somos plurais e diversos. Então, qual é o objetivo? A gente trazer propostas onde consiga... como que eu posso dizer? Onde a gente possa contemplar todas as pessoas. Então, a gente tem que entender que na pauta preta, no movimento negro, existem as pessoas PCDs, as pessoas atípicas, as pessoas de religião de matriz africana, essa é a religião de comunidade, as mães, os idosos, a juventude. Então, a gente tem que entender que existe vários segmentos dentro do movimento negro. Você não vai falar só de racismo, você não vai falar só de combate ao preconceito, nada disso. É muito mais amplo do que a gente imagina. É entender, por exemplo, que na pauta LGBT, na pauta das mulheres, na pauta PCD, o que nos une é a questão que todos nós somos negros. Tá. Então, existe uma pauta, existe os segmentos. Olha, eu sou mulher, ela é LGBT, ela é PCD, mas todos nós somos pessoas negras que enfrentamos o racismo diariamente. Cada um com as suas necessidades Cada um com as suas específicas. necessidades. Mas esse é o processo que a gente precisa desconstruir e construir junto que o quê? O que une a nossa pauta é o racismo estrutural. Então, minha pergunta, eu sei, mas eu quero que você explique aqui para quem está nos assistindo e acompanhando. Racismo estrutural. O que é? É entender que nos mínimos detalhes está ali ele está presente. Então, a gente entendendo uma instituição, nos espaços de poder, quem geralmente está com a caneta na mão? Pessoas brancas ou pessoas pretas? São as pessoas brancas. Quando a gente vai falar sobre questão de valorização da mão de obra, né, um homem branco com a mesma formação e experiência. Quando uma mulher negra está ocupando aquele lugar, com a mesma formação e experiência, ela ganha 1/3 a menos do que aquela pessoa. Então, isso é racismo estrutural. A hora que você vê uma representação na Câmara, na Câmara, seja dos deputados, dos vereadores, a maioria... a maioria são pessoas brancas. E a gente entender também o que é estrutural. É a gente entender que aqui em Sorocaba, a maioria da violência doméstica ocorre na Zona Norte, só que a DDM está na Zona Sul. Então, para quais pessoas, quais mulheres são esse serviço? Ou seja, deveria haver, o ideal seria... Deveria não é o correto. Assim, poderia. O ideal seria na Zona que Norte estivesse presente onde ocorre. Isso, que é a questão do acesso. Isso faz parte de uma política pública? Isso, é acesso às políticas públicas, porque política pública é de direito para todos, só que a gente vê que há dificuldade do acesso para todos. E essa dificuldade vem para as pessoas pretas e periféricas. E para a implantação disso? Por isso que a gente precisa ter pessoas no legislativo que realmente representa toda uma sociedade que debata e faça com que essas políticas públicas cheguem para todo mundo. E não só na Zona Sul. É aquela coisa de, não gosto de política, não quero me envolver, não é por aí o caminho. Isso. E a gente também tem que pensar que política...
A gente vive política todo dia. Sim. A gente tem que desconstruir Em que casa, falar de política é chata, é não, tudo. Não, em todo lugar. Se o feijão tá caro, é política. Se o ônibus tá atrasando, é política. A gente gira, a nossa vida gira em torno de política. E falar de política não é chato. Vamos parar sobre isso. Falar de política é importante. Fugindo um pouquinho daqui da conferência, eu vi a sua atuação naquele grupo que a gente criou, Coragem. Foi muito bom. Até falava com a Mazia Lima, né? A diferença, o seu crescimento depois que você... Eu estou falando assim, de crescimento em conhecimento, depois que você se dedicou, assim, acho que com mais empenho, não sei, a estudar a causa que você defende. Então, foi uma diferença, assim, incrível. Como foi aquela sua experiência? A gente entender primeiro, né? A gente vive. Eu vivo isso todo dia. Mas conhecimento nunca é demais. Sim. Então, quanto mais a gente sabe sobre nós e também da nossa história, a gente tem muito mais propriedade para defender, a gente tem muito mais propriedade para falar que está errado, porque é isso que é o nosso medo, né? Sim. Opa, está errado isso. E o principal é a gente reivindicar os nossos direitos. Eu acho assim, é questionar, né? É questionar. Porque o questionamento leva ao crescimento. Porque se você não pergunta, se você aceita tudo como está, não acho que é brigando, não acho que é discutindo, não acho que é quebrando nada, quebra tudo, não, nada disso. Mas eu acho que é reivindicando. Bom, falando em reivindicação, quais as expectativas Quantos dias você ficou em Brasília? 5 dias. Foram 5 incrível, dias hein? intensos. E, assim, iniciava às 10 horas da manhã, parava às 20 horas. Direto. É debatendo, é propostas. E é entender que a gente, do Brasil todo, tudo com as suas peculiaridades mesmo, sim, querendo colocar ali a sua demanda, né? Porque são regiões diferentes e as necessidades são outras. A região do Sudeste é diferente da realidade do Nordeste, do Centro-Oeste. Então, as pessoas vêm e aí o que é uma proposta de 5 linhas acaba virando uma dissertação de 2 pautas, né? 2 páginas. Para a população negra, qual, assim, você sentiu alguma maior dificuldade em alguma das regiões do Brasil? É mais difícil em algum lugar ou não? O Sul é mais difícil que o Norte, que o Nordeste? Eu acredito que a questão da dificuldade de demandas são as mesmas, né? Tá. A questão, como eu falei, o racismo ali é em todos os espaços. Porém, eu percebo o que faltou ali bastante é o entendimento, o processo de consciência política. Tá. Tem a questão da consciência política. Aí o que me pegou bastante é do quanto está faltando o processo de consciência racial. Tá. Né? E quando falo consciência racial, é entre toda uma sociedade mesmo. É entender o quanto o sistema age de forma muito articulada e o quanto a gente ali está debatendo, brigando por coisas que é direito nosso. É muito fácil, é fácil o caminho para realizar uma conferência? Não. Para estar lá? Não é fácil. Como que funciona? Primeiro tem que ter uma estrutura, e a estrutura é o básico, é ter um espaço, que tem que ter uma alimentação, que aí a gente tem que pensar no meio de transporte para que essas pessoas cheguem. Aí, quando chega, é ter a estrutura mesmo tecnológica, né, de ter pessoas escrevendo, ter as pessoas ali... Pessoas capacitadas para isso. Capacitadas. Sim. Tem que ser pessoas técnicas, não pode ser qualquer pessoa. E aí, depois desse primeiro momento, né, de debate, de ter as propostas, de fazer o relatório de todas, um excelente relatório, porque a gente tem que entender que as pessoas que irão ler, muitas vezes não fazem parte do processo. E, na verdade, tem a questão da subjetividade, né? Isso. Quem vai escrever pode interpretar segundo ela própria, e o que não é não é a proposta. A proposta é contar, é reportar o que foi falado. Isso. E é entender o cuidado, porque ali a gente está falando sobre vidas, né? Então, todo o relatório, até chegar lá, que é o Ministério da Igualdade Racial, é chegar de forma completa
Porque ali, se a gente faz algo de errado, são mais pessoas morrendo mais diariamente. Pessoas. Agora, quais são, Kátia, as expectativas com relação a esse evento, a conferência, o impacto nas políticas públicas? Você sentiu alguma coisa assim positiva com relação a isso? Sim, eu senti que cada vez mais nós estamos entendendo o quanto é importante a gente ocupar esses espaços, né? E quando falo ocupar, a gente tem, por exemplo, as reuniões do COMPIR. É um chamamento público, é um espaço onde toda a sociedade pode e tem que participar. Mas as pessoas não entendiam. Não vou, não precisa. Não vai acontecer nada. Mas agora as pessoas estão participando. Sim. Porque estão entendendo. Eu preciso estar lá. Essa conferência que teve aqui em Sorocaba foi um espetáculo. Foi uma presença maciça. Foi. Quando eu entrevistei o Adão, nossa, a gente conversou muito sobre isso. E quem falou, sugeriu a pauta foi a Mazela. Ela disse, Ângela, o Conselho do Negro fez uma conferência assim inigualável. Foi a primeira, não a primeira conferência, mas o primeiro encontro realmente de uma expressividade grande, pessoas participando. Isso que você fala. Não adianta, não vai acontecer nada. Não vou, para que bobagem? Não, água mole em pedra dura, tudo bate até que fura. Eu acho que é exatamente isso, é não desistir. Isso, e a gente foi tão importante e se tornou uma referência que as cidades vizinhas nos chamaram, pediram ajuda. Então, nós ajudamos o pessoal de Itu, da conferência daqui, foi um ponto de partida. Foi um ponto de partida e se tornou uma referência. É a transformação de vida, né? É sobre isso, sobre vidas. A transformação. E a gente criar essa rede, né? É entender que aqui podemos ajudar a cidade vizinha e quando a gente também precisar recorrer à cidade vizinha, é uma troca, né? Esse é o processo do Ubuntu. Que é o pessoal fala. O Ubuntu, gosto muito disso. Os temas centrais lá da conferência em Brasília, que você percebeu, porque, claro, tem as suas diferenças, nossa, de acordo com dá licença. Sei como tá, eu também tô com a minha garganta aqui. De acordo com as regiões, mas um tema, assim, alguns temas que são pertinentes e comum a todos. É que, assim, a conferência já teve 3 eixos centrais. Então, esses 3 eixos, que foi democracia, justiça racial e reparação, foi discutido nas 3 esferas, âmbito municipal, estadual e nacional. Sim. Então, foi dividido em subgrupos e cada pessoa que se inscreveu no seu subeixo desenvolvia as propostas. Então, foram os temas centrais. Que é democracia, justiça racial e reparação. Tem, assim, eu estava lendo a respeito e aí me surgiu uma dúvida. Tem uma pauta mais urgente? Assim, qual é a mais urgente? Qual é a premente? O combate ao racismo estrutural ou a promoção da diversidade? Porque são 2 coisas importantíssimas para o propósito e para a busca de todo desse evento, dessas conferências, dos conselhos. Tem alguma coisa que vem primeiro? Querendo ou não, um complementa o outro. E por que eu falo isso, né? A gente conseguindo que exista a diversidade dentro desses espaços, automaticamente a gente consegue combater o racismo estrutural. Porque eu acho assim que a hora que você aceita a diversidade, você pode incluir ali uma palavra que para mim significa tudo, respeito. É isso. Porque a hora que você respeita o outro, você não precisa mais nada. Seria isso? Isso. Essa foi a análise que eu fiz, mas nada como conversar com alguém que realmente entende. Sim. E é criar oportunidades. E quando a gente fala em criar, a gente tem capacidade, né? Eu sempre, todos os espaços que eu trabalhei, eu sempre alcancei maior escala, né, da empresa. Só que muitas vezes eu ganhava a mesma coisa que o motorista. Então, é sobre isso que eu estou colocando. Entendi. Eu sendo graduada, pós-graduada, com experiência, as pessoas que estão ali, os donos, eles acham que por ser uma mulher e negra, a minha mão de obra equivale
a um motorista da empresa. Não é tão valorizada. Não é valorizada. Ou não é valorizada. Então, por quê, né? Como mulher, a gente sabe que enfrenta a questão do machismo. E como negra, enfrenta a questão do racismo. Quer dizer, são dois enfrentamentos. Isso, que acaba desvalorizando a mão de obra. Então, são esses detalhes que fazem a diferença. Então, a gente não pode falar que o racismo é mimimi, porque o racismo faz muita gente ficar doente, adoece, mata. Então, a gente precisa falar sobre isso. Né? Muita gente se afasta, né? Muita. Depressão, porque não se sente... Assim, eu vejo como uma coisa muito importante que tem na vida para todos nós, para o ser humano, é a questão do pertencimento. Sim. A hora que você pertence a algum lugar, pertence a um grupo, pertence a uma família, e a hora que você se sente excluído disso, eu acho que é uma porta aberta para a doença. E aí entra a questão, a gente acabou de passar de setembro, né, a saúde mental. Sim, exatamente. E aí entra também... Ou seja, o assunto é mais sério do que... É muito mais baixo, para ver como não é um assunto mimimi. Tá. A gente tem esse olhar, esse estereótipo também de que o negro é forte, então muitos não vão atrás de um psicólogo para se tratar. Mas o que eu estou muito feliz como militante ativista do movimento negro, cada vez mais a sociedade está se tornando uma sociedade antirracista. Tá. As pessoas estão se permitindo, isso? Sim, as pessoas estão se permitindo a ouvir sobre o tema. Muitos ainda não entendem, mas estão ouvindo. Já é um caminho, porque antes não tinha nem a abertura. Nem ouvia, né? Nem ouvia. Agora então, pelo menos ouve. O caminho é esse. A gente está aqui no espaço democrático falando sobre esse tema. Antigamente não tinha isso. Então é aí que a gente vê que estamos avançando. Exatamente. Bom, das propostas que você viu, de tudo que você vivenciou nesses 5 dias em Brasília, a expectativa é ter um retorno da aplicação, pelo menos não de tudo, mas de algumas dessas ações. A expectativa é de quanto tempo para isso acontecer? Então, ou aí... não tem... Porque tem cobrança, qual é o papel? Porque não basta você ir. Você foi lá, participou, levou proposta, todos levaram. Isso. E aí fica como? Ninguém fala mais nada, porque o governo muda. E aí, como é esse procedimento, esse caminho? Aí que entra as estruturas, né, que faz esse processo de acompanhar. Que existe o CEPIR, o SINAPI, tem o MIR, né, que são as instituições que nos representam, que tem que ficar acompanhando para cobrar para ver se está sendo aplicado. Ficam. Vamos falar que ficam. Sim. E aí entra os conselhos também, que entra a nossa parte, que tem também o Conselho Nacional, Estadual e os municipais. Então, essas instituições têm que estar bem redondinho para acompanhar, para ver se está sendo aplicado. E eu em todas as esferas, né, eu me inscrevi na parte de reparação. Eu acho que a gente está no momento, eu tenho a certeza que estamos no momento que a gente tem que ir atrás de orçamentos, garantir orçamentos e recursos para que as nossas ações sejam executadas. Sim. Então, a gente tem que, nas propostas que foram colocadas lá, a gente achou formas de assegurar fundos, né, para que venham recursos para que a gente possa desenvolver as ações de formação. Porque eu ia perguntar para você dos recursos, porque sem recurso... Não tem. Existe essa abertura? Existe, por isso que entra também na parte de reparação a gente assegurar recursos. Maravilha. E então a gente entender que quando a gente quer recursos, não é só para a questão cultural em si, quando a gente fala do samba. Você não vai fazer um evento, uma coisa, não é para isso só. Não faz parte, mas é para a cultura, para a educação, né? O processo de formação e até mesmo dentro da própria cultura, a gente percebe a necessidade de desenvolver formadores, pessoas que consigam se inscrever, submeter a editais, né? Que projetos estão aí. Mas a gente percebe que não tem abrir caminhos. Então, até a gente tem o entendimento que quando a gente fala em estrutura, é garantir recursos para que tenha um processo de formação
dentro da cultura, educação, saúde, voltadas para políticas públicas de igualdade racial. Maravilha. Conversamos sobre a conferência e agora eu quero falar sobre a Kátia, escritora. Eu não conhecia essa sua faceta. E eu fiquei encantada quando eu vi no Face, principalmente porque você foi estimulada por uma pessoa muito querida para mim. Um amigo, assim, muito do coração, Davi de Amates. Nossa, o Davi é algo assim que não tem nem o que falar. Uma delícia a convivência com ele. Quantos anos a gente trabalhou junto no jornal, depois na Câmara. Então, é uma pessoa que eu admiro e muito. E aí, eu vou ler para você. Ela compartilha. Hoje compartilho algo que nasce de um lugar muito íntimo, o desejo de transformar minhas vivências, trocas e reflexões em palavras. Durante uma conversa inspiradora com o jornalista e escritor Davi de Amates, fui convidada a pensar sobre a importância de registrar minha trajetória, não como vaidade, mas como contribuição. E aí ela fala um texto muito lindo que vale a pena você conhecer, A Leveza de Viver o Agora. E eu ia fazer esse comentário quando nós conversávamos, por quê? Porque a gente fala de um assunto sério, de um assunto profundo, de um assunto assim que realmente ele é um problema quando ele não é bem tratado, mas você deve buscar esse reconhecimento, essa melhora, essa transformação de vida, mas tratar com leveza. Isso. E tudo a seu tempo. Isso. Então, eu queria que você falasse, a gente tem 5 minutos, para você falar sobre a Kátia, escritora. Você encontrou com o Davi? Como é que foi isso? Todo dia fiz 40 anos. Uhum. E como 40 é algo diferente. É uma delícia, cada ciclo da vida. É bom. E eu estou num processo de rever muitas coisas. E um dos presentes dos meus 40 anos, eu faço dia 1º de janeiro. Eu abro o ano fazendo aniversário. E o senhor Davi, ele fez aniversário dia 28. E ele comemorou o aniversário dele, me chamou. E nas trocas, conversas, ele falou, Kátia, você poderia começar a colocar no papel essas suas vivências. Você tem noção e tal. Eu falei, senhor Davi, eu nunca pensei isso na minha vida. Daí ele falou, não, você tem que começar. E não se apegue. Começa a colocar no papel sem pensar em nada. Sem pretensão e tal. E isso ficou lá no início do ano. Mas ele colocou a sementinha de um jeito com tanto cuidado que aquela sementinha ficou. E aí, num belo dia, acordei e comecei a estimular de colocar as coisas. E eis que surgiu aí de uma forma que eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse colocar algo sobre mim. Que é diferente você ler, estudar e você colocar um parecer a partir de uma leitura. Sim. Agora, de você colocar no papel a partir das suas vivências sobre você, gente, é muito difícil. mas é gratificante, não é? Demais. Ai, é bom demais. E é libertador. Isso, libertador, a hora que você consegue. Eu, quando escrevi o meu primeiro livro, que foi um TCC, né? Nossa, eu chorava tanto quando eu vi no computador escrito, editado, sabe? Antes do livro pronto. Mas é uma conquista, né? Você vê o teu caminhar, aquilo que levou. Sim. Kátia, um prazer estar com você. Eu já te admirava, passei a admirar mais ainda, conhecendo mais sua história. Parabéns pela sua luta, que você tenha sucesso. Não desista, persista, vá em frente sempre, porque você é uma mulher forte e guerreira. Obrigada pelo convite, por essa abertura. Foi uma alegria. Estamos juntas, viu? Muito obrigada. Obrigada de coração. E obrigada sempre, né, a Jovem Pan, que abre esse espaço maravilhoso para o Amorzinho Preto e Branco. E para você, que nos acompanha sempre aqui nas nossas conversas, no nosso bate-papo, muito assim, muito leve, muito gostoso. A ideia é bem essa, passar para você informação, mas com um jeito agora leve de viver. Não é isso? Um beijo, meu abraço, muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.